criamos enquanto alunas da FAI. E ano passado foi nossa primeira edição, esse ano está sendo a segunda, óbvio. E o tema desse ano é Mulheres na Literatura. E nós tivemos o privilégio aí de alguns encontros com mulheres fantásticas da literatura universal. E hoje, quem vai nos conduzir para esse mundo literário é a professora, doutora Karina Fonsaca. Ela é formada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, onde também fez o mestrado e doutorado. E tudo isso nos trouxe essa querida professora para a FAI. Nós temos o prazer de ser alunos da Karina. E hoje a professora vai falar sobre a Samantha Schweblin. Acertei, professora? Acertou. Ela é uma escritora argentina, nasceu em Buenos Aires, e ela aguça o imaginário dos leitores, que ela escreve de uma maneira que ela tem uma estranheza e traz essa realidade palpável aí para os leitores. A Samantha ganhou alguns prêmios com alguns livros dela, e, bom, a professora vai falar mais sobre isso, e ela é considerada uma das melhores escritoras de língua espanhola das últimas décadas, e tem suas obras traduzidas para mais de 25 línguas. Então, hoje nós temos o prazer, o privilégio de ouvir sobre essa autora. No final, vai ter um tempinho aberto para as perguntas, então eu peço para quem quiser fazer pergunta, espera um pouquinho, manda aí para a professora no chat, ou pode acionar o microfone depois também. Vou pedir para todos manterem os microfones desligados enquanto a professora está falando, só para não dar nenhuma interferência. E gostaria de convidar também a todos para seguir as páginas do Literaria no Facebook, no Instagram. Também tem podcast, tem canal no YouTube. Então, onde vocês nos procurarem, vocês vão encontrar o conteúdo do Literaria. E dia 7 de novembro tem mais um encontro com a professora Juliana Bolf sobre a Chimamanda. E é isso. Seja bem-vinda, professora Karina. Muito obrigada, Rúbia. Muito obrigada, Tailine, e mais as meninas do Literaria que vêm organizando, acompanhando e mobilizando nossas sensibilidades, né, com esse movimento, de fato, em prol da literatura e da beleza literária. Eu agradeço a presença e a gentileza de todas e de todos no dia de hoje, em minha palestra. Na verdade, é muito mais uma espécie de conversa, um pouco de explanação sobre o estilo da Samantha, a possibilidade de levantarmos questionamentos acerca dessa expressão literária e apresentar naturalmente a obra proposta no dia de hoje, que é o Pássaros na Boca, da Samantha, mas não somente isso, explorarmos também, talvez, outros aspectos da escrita e dessa escritora contemporânea, né, que posta suas opiniões e obras no Twitter. Então, temos também a boa sorte de compartilhar, né, de maneira pareada aí com a existência dessa grande escritora. Bem, eu organizei essa fala, primeiro trazendo alguns elementos sobre a autora, né, apesar que quando a gente trata dos aspectos da literatura, nós pensamos a obra ou as obras como elementos e seres independentes, né, das suas autorias, mas, inevitavelmente, quando a gente trata de autoras e autores, né, que estão, como eu disse, que coexistem conosco e produzem, comentam e relaboram seus textos a partir desse diálogo com o seu público leitor, é interessante a gente situar, né, essa pessoa dentro desse mercado, dentro desse círculo de livros, né, de literatura, para compreender, claro, não diminuir, nem limitar essas obras, essa forma de escrever, mas compreender a circulação, né, dessas palavras entre tantas línguas e tantos públicos diversificados. A escolha da Samantha como autora veio a partir, claro, primeiro desse convite, né, do grupo do Literaria. Dentre as várias autoras que eu leio e admiro, a Samantha ela foi uma descoberta dentro do pequeno repertório que eu tenho de leitura relacionada à literatura latino-americana, uma descoberta muito, muito surpreendente, né, que apesar da experiência, né, com
autoras e autores há muito tempo, ela me retirou de um lugar pacífico, de uma série de zonas de conforto que eu tinha em relação à escritura, e eu imaginei que também, associando aí a presença recente da Samantha no mercado editorial brasileiro e também o movimento recente de traduções dessas autoras e autores de língua espanhola para o nosso contexto acadêmico, seria interessante apresentá-la como uma novidade, pelo menos uma novidade, para os cursos que não têm dentro das suas opções, né, de disciplinas, a literatura latino-americana, hispano-americana, como uma frequente. Bem, a Samantha Schweblin, ela, como a própria Ruby adiantou, ela é uma escritora argentina, nasceu em 78, muito jovem, bastante produtiva quando a gente pensa do ponto de vista da carreira literária dessa autora. A Samantha, ela é formada em cinema, né, e aí há quem estude a sua poética, né, ou a forma como ela se expressa na literatura através de uma ótica cinematográfica. Claro que isso são percepções críticas do trabalho da Samantha, e aí nós teríamos de fazer uma leitura mais aprofundada, né, a partir das duas artes, para criar comparativos mais consistentes, mas é claro que quando a gente pensa nessas formações que acabam se utilizando de outras formas de linguagem, nós buscamos encontrar, ou nós tendemos a encontrar esses traços de escrita, de roteirização, de percepção do mundo, a partir desses outros olhares, né? A Samantha é uma escritora premiadíssima, e aí a gente sabe que os prêmios literários, eles têm sido, né, desde das suas criações e das discussões acerca dessas listagens que os prêmios divulgam, uma espécie de vitrine, né, bastante conceituada para escritoras e escritores. Inclusive, há uma tendência nos últimos tempos de repensar os critérios e as motivações desses prêmios, então, inserindo tanto escritas consideradas periféricas ou fora dos eixos canônicos em outras línguas, buscando, então, novas formas de compreender a própria construção dos nossos padrões universais de qualidade artística na literatura. Então, a Samantha, aqui eu trouxe só alguns, né, que são prêmios muito conhecidos e prêmios reconhecidos tanto local quanto internacionalmente. Ela ganhou seu primeiro prêmio em 2002, e aí nós temos dois prêmios, na verdade, associados aqui, o Fundo Nacional das Artes e o Haroldo Conti, que são dois prêmios muito importantes na Argentina. O Pássaros na Boca, que é essa obra que eu trago hoje, ele ganhou o Casa das Américas, que é um prêmio associado à Casa das Américas cubana. É um prêmio muito grande, muito importante para a escrita latino-americana, escritas em língua espanhola. A Distância de Resgate, 2017, ela foi listada para o Prêmio Internacional do Man Booker Prize, que é um prêmio, enfim, também de uma categoria muito específica de premiação na literatura, em que concorrem aí nomes bastante consagrados na literatura e na crítica literária. Ela, então, entrou nessa lista. Essa lista não está, provavelmente, 100% atualizada, nós temos outros dados aí, novidades, né, indicações dos livros mais recentes da Samantha também para esses prêmios internacionais. E aí, a partir dessa premiação e dessa maior divulgação da escrita da Samantha em outros círculos literários que não só os argentinos, e vazando também para clubes, blogs, né, e sites de leitores amadores como nós, né, que estamos aqui para apreciar esse tipo de arte, ela acabou ganhando uma visibilidade bastante grande. A Rúbia também atualizou esse dado, né? O último dado que eu tinha é que as traduções elas foram realizadas para 20 línguas, mas a Rúbia falou de 25 línguas, então não é pouco quando a gente pensa no impulso que as traduções acabam dando às obras literárias.
e a pertinência dessas traduções como uma forma de inserir novos leitores nesse imaginário da Samantha, né, antes circunscrito somente aos leitores de língua espanhola e agora, enfim, as mais diversas línguas, das mais diversas regiões do globo. Há um outro elemento muito importante quando a gente pensa na divulgação desses textos, o papel dos periódicos ou revistas literárias ou grupos de discussão literária, que acabam motivando também e criando, né, listas e indicações para inserir, né, essas escritas dentro aí de uma escolha muito específica de autoras e autores. A Granta é uma revista extremamente conceituada, né, uma revista britânica, uma revista que ela data do início do final do século XIX. Ela primeiro era associada a publicações sobre política e economia de Cambridge, e depois ela foi aumentando, né, o seu alcance, e a Granta lança com frequência números com listas de autores e autores que têm se revelado e têm se apresentado como muito produtivos e importantes em seus locais, né, de produção. Na Granta já publicou sobre autores brasileiros e autoras brasileiras, e a Samantha saiu em uma das listas da Granta. E aí, a partir também da divulgação dessa lista da revista literária, ela ganhou, né, maior alcance público, até porque quando a gente pensa nos prêmios literários, né, a não ser que haja uma circulação, uma divulgação massiva, às vezes nós não conhecemos, a não ser que as editoras vendam essas obras com esses selos, né, esses selos de ganhou o prêmio X, ganhou o prêmio Y, que acaba qualificando, dentre as várias opções, essas obras, entre outras. A Samantha, ela começou publicando, né, contos, ela tem estendido as suas publicações para novelas, e aí fica aquela discussão se é novela, se é romance, mas, enfim, não entrarei nas especializações da teoria do romance, mas é curioso notar como essas formas sintéticas, essas formas muito impactantes de escrita, que principalmente são representadas na prosa através dos textos, dos contos, né, propriamente, se tornaram uma espécie de um lugar bastante perceptível do como a Samantha lida e recria com os mecanismos da literatura. E aí ela vem ampliando a escrita dela e divulgando essa escrita, como eu falei, perdão, em canais em suas redes sociais. Então é possível acompanhar e conversar e trocar ideias com a autora através dessas redes, né? Então, normalmente a gente apresenta, né, as autoras a partir também dessa observação bastante minuciosa, e esses critérios igualmente minuciosos de prêmios e revistas especializadas, porque a gente sabe que são leitoras e leitores que fazem parte dessas comissões, que acompanham de maneira bastante cuidadosa essas produções locais, que nem mesmo nós, às vezes que somos estudiosos, acompanhamos, né? Então, a visibilidade dos prêmios e a visibilidade das revistas permite com que essas autoras e autores saiam, muitas vezes, né, desses lugares um tanto quanto escondidos, né, ou povoados, né, de maneira bastante massiva por outros escritos, né, e às vezes a gente não sabe muito bem como selecionar ou quais critérios utilizar, né. Então, é mais do que uma escritora reconhecida e conhecida, ela, como em muitas entrevistas que nós vemos aí nas redes, uma escritora muito convidada para palestras, workshops, enfim, entrevistas. Ela se tornou famosa num bom sentido, e isso é bastante interessante na contemporaneidade. Ela tem um público e tem ganhado um público leitor enorme, o que prova, então, a potência e a permanência da literatura como uma das formas mais relevantes de expressão das nossas sensibilidades, da nossa humanidade. Então, a parte dessas questões mais de localização, de contextualização da escrita da Samantha, eu dividi
essa minha fala a partir de alguns eixos temáticos, e esses eixos eles são caracterizados por palavras, por metáforas, que acabam acompanhando a minha percepção, e vejam que é uma percepção leitora aqui, que é muito mais nesse nível das trocas, né, do que eu venho, então, anotando sobre essa escrita, o que eu venho pensando e refletindo e sentindo sobre a escrita da Samantha, do que circunscrevê-la aí a partir, né, de algumas caracterizações e limitá-la dessa maneira. Não é, tá? É muito mais do que eu gostaria de dividir com vocês e posteriormente conversar sobre. Bom, há muitas, como eu falei, há muitas entrevistas na rede, né, com a Samantha, nas mais diversas línguas também, né, com os mais diversos aspectos e abordagens de como eles, enfim, tratam essa autora. Bom, normalmente ela é tratada como uma superstar, né, da contemporaneidade, isso é excelente quando a gente pensa em literatura, e não por menos, né, a gente já viu ali pelos prêmios que ela, mais do que merecidamente, ocupa esse lugar, mas assistindo a essas falas da Samantha, e assistindo a uma forma tão sensível, uma forma muito leve com que ela trata do seu processo de escrita, né, sem nenhuma arrogância aí, que poderia, né, eventualmente surgir, né, desse papel que ela assume. Então, ela trata da literatura como um ambiente de profundo fascínio. Eu acredito que a ideia do fascínio aqui para todas e todas que assistem à palestra acaba também sendo um elemento que nos mobiliza, né, ao entrar em contato com a literatura. E esse fascínio aparece tanto do ponto de vista desses movimentos inconscientes, né, e movimentos de sensações que a literatura traz, quanto o fascínio pela técnica, o fascínio pela exigência, o fascínio pelo cuidado, né, de uma escritora em relação à sua obra. Isso é algo muito bacana, porque a gente poder ouvir, né, da autora o que ela pensa sobre a sua poética, inclusive para a crítica literária, é um lugar muito interessante, na medida que a gente não fica fazendo inferências muito subjetivas sobre essa autoria, e a gente consegue partilhar dessas percepções. Então, o fascínio do qual a Samantha trata é tanto o fascínio no sentido do espanto com o belo, né, quanto o espanto com aquilo que normalmente nós não tomamos como belo, mas que a literatura transforma em elemento de sensação, né, elemento de sensibilidade. Então, eu trouxe aqui algumas falas, né, claro que bastante diluídas. Essas falas, elas podem ser encontradas nesse link, né? Depois as meninas divulgarão os links também para vocês. E aí, dessa conversa bastante informal que a Samantha teve, inclusive assim por uma videochamada com a entrevistadora, ela trata desses pontos. Eu destaco porque são pontos que nos ajudam a pensar a obra de hoje, né? Que é o Pássaros na Boca, e como ela vem compreendendo a literatura, ou começou a compreender a arte literária no seu cotidiano. Então, a Samantha fala dessas experiências mais tenras na infância com a leitura, né? E essa experiência da leitura a partir da observação de outros que liam para ela. Ela cita muito os seus avós, avô e avó, como esses referenciais leitores, assim, leitores silenciosos, né, que ficavam ali com o objeto livro, ou se esforçando, muitos deles eles não tinham uma condição de ler, às vezes muito, vamos dizer, refinada, mas eles se esforçavam para ler, compreender e tratar do livro, né, como um objeto vivo. E ela fala dessas experiências bastante orgânicas que ela teve com essa troca em relação ao papel do leitor ou da leitora na sua vida, e que isso sempre, né, trouxe alguma impressão de que havia algo fascinante ali, oculto, algo muito misterioso que ocorria nessa troca com esse objeto estranho, cheio de palavras, e que isso, claro que quando a gente pensa na memória infantil, a gente reestrutura, né, com as nossas percepções mais amadurecidas, mas são memórias afetivas relacionadas
a presença da literatura a partir desses ancestrais que liam, né, perto e para ela, e essa sensação de que havia algo emocionalmente mobilizado somente por causa da leitura, da literatura. E aí, quando ela vai falando da sua trajetória escolar, né, e ela fala que era uma aluna muito silenciosa e tudo mais, e havia uma série de problemáticas e burocracias relacionadas a essa condição de uma estudante não muito ativa, pelo menos não ativa dentro das expectativas formais do ensino. Ela falava que quando ela não conseguia ler, interpretar, quando ela não conseguia entrar ou sentir uma obra, ela sabia que alguma coisa estava se perdendo dentro dela. Então, esse impulso para a literatura que foi sendo amadurecido, foi sendo construído a partir desse contato com a leitura, ocorreu justamente por essa ânsia, essa, vamos dizer, uma ambição positiva de preencher essas lacunas, de não permitir, então, que as palavras se soltassem de maneira tão abrupta da existência dela, sem que ela pudesse apreendê-las, né, segurá-las, nem que fosse temporariamente, e conseguir acessar esses sentidos diferentes que as palavras promoviam. Né? E aí, quem aqui, né, se sente a literatura não só como técnica, mas como realmente uma forma de existência, sabe que essas palavras, né, quando elas são assim trabalhadas e trazidas, elas acabam nos reformando, né, por inteiros. Com o vô, ela diz, então, a partir desse perder algo, o vô que era um artista, né, ela começou a aprender e a conviver nos finais de semana com esse vô, a sobreviver como artista, né, então existe também uma consciência muito grande sobre esse papel social, não é um papel apartado, né, de uma sobrevivência, na verdade, física, né, e cultural da escritura na nossa sociedade, entender esses mecanismos, né, de circulação, esses mecanismos de criação, como se portam, como se é percebido, e tanto que no Pássaros na Boca, eu tratarei sobre alguns contos aqui, mas no Pássaros na Boca, esse eu do artista, ou esses impulsos artísticos, né, e a incompreensão do ser artista na sociedade aparecem com frequência nessa obra. Então, essa sobrevivência do artista, enquanto realmente uma existência material, que depende de outras condições materiais para circular, também apareceu nessa convivência com esses seus ancestrais, com esse núcleo familiar que a inseriu ao mundo literário e ao mundo artístico. A Samantha fala, e aqui inspirada está em itálico, né, porque esta palavra dá uma discussão bem grande aí nas artes, na estética, mas ela fala, de fato, que esse contato com as grandes escritoras, né, na adolescência, na idade adulta, de fato fez com que ela discernisse aí dentre essas várias formas de colocação das palavras, aquelas que realmente pareciam fazê-la acessar esse imaginário, essas representações, de uma maneira que ela nunca antes tinha acessado. Então, ela fala dessa inspiração muito mais no sentido de uma educação, de uma reeducação, através da literatura, a percepção de como esses artifícios, esses jogos, acabam criando condições, universos muito próprios de mundos, de criação de mundos e de seres, e o trabalho da reescritura, que ela faz com constância. E aí algo bem interessante que a Samantha fala, que a gente sabe que isso pertence, na verdade, à biografia, né, e à poética de muitas autoras e autores, mas ela insiste nessa participação em eventos de formação, em workshops, em oficinas, né, em minicursos de escrita criativa, essas coisas que a gente vê que tem se tornado muito mais comuns, né, em relação à acessibilidade de quem pode escrever o quê, ou todo mundo pode escrever, né, criativamente. E esse trabalho nessas oficinas com grandes nomes da literatura e da crítica, que foram
pedagogicamente demonstrando os caminhos, né, das escritas, demonstrando como esses mecanismos ocorrem, que a gente sente o efeito na literatura desses mecanismos é um fato. Mas quando você escreve, e você escreve ficção, e escreve poesia, escreve, enfim, arte, há outras questões envolvidas, né, que independente dessa inspiração ou dessa mobilização, de todo esse repertório que você traz à tona quando escreve, a reescritura e a percepção dessa crítica e dos eventos de formação, de troca, né, em que a escritora se percebe enquanto lacuna, faz com que se aprimore, né? O João Cabral de Melo Neto, nosso grande poeta, falava dessa educação pela pedra do fazer poético, do fazer na literatura. Você vai limpando, você vai tecendo, você vai descosturando, né? Como se fosse uma Penélope, né? Até que você encontre o texto, a tapeçaria perfeita que você considera para aquilo que você produziu. E a Samantha fala disso. E é curioso que a Samantha fale dessa questão, porque ela trabalha principalmente com a forma conto, né? A forma conto é uma forma muito complexa de escrita quando a gente pensa em literatura, né? Ela não admite que nós vazemos muito, né? Que nós coloquemos uma série de eventos, nós não manipulemos essas estruturas. São formas minimalistas de escrita, de certa forma, né? E então ela fala desse trabalho de reescritura como realmente, se eu pensar aqui num escultor, né, é aquele polimento exato que eu dou no mármore, na pedra, na madeira, para que aquela superfície, né, que ali se apresenta, aquelas formas que ali se apresentam, e como essas expressões são criadas, elas de alguma maneira correspondam às minhas expectativas de escrita, né? E aí o processo de reescritura é um processo de revisão, né? Depois que a obra é lançada, depois que ela é entregue e traduzida, acabou, né? Ela cortou o cordão umbilical e ela tem aí toda a sua autonomia para o bem ou mal da sua existência e a circulação, enfim, que essa obra acaba ganhando com os mais diversos públicos leitores. Então, claro, há de se escrever ainda uma poética da obra total da Samantha. Nós temos trabalhos muito importantes já no Brasil sobre essa escrita, inclusive eu indico uma tese no final aqui da nossa apresentação para quem tiver interesse nessa autora. Então essa poética associada aos relatos da própria autora nos dão a dimensão de como é uma escrita processual, que é uma escrita, inclusive, que faz parte dessas poéticas inconclusivas e bastante contemporâneas, né? Não só da uma tradição hispano-americana, mas da literatura no contexto geral, né? Bem, então vamos conversar um pouco sobre as influências da Samantha, né? Claro que quando eu penso a escritura dela, eu penso como essa escritura autônoma, né? Com esses qualificativos, né, que a própria escritora conta em suas entrevistas, mas inevitavelmente a gente acaba associando ou ligando, né, muitas vezes, essas autoras, ou como reconhecida como uma das maiores escritoras das últimas décadas, a um encadeamento, a uma genealogia, né? A própria Granta, os comentários que são feitos, né, nas críticas literárias, as motivações para ela entrar em listas tão conceituadas de literatura internacional, enfim, e já a colocação da Samantha em um cânone literário contemporâneo tem a ver com essa possível filiação ou uma continuação a uma família aí de possibilidades de escrita. Para que nós compreendamos essa familiaridade, muitas vezes nós temos que, então, recuar e conhecer as obras, né, desses seus ancestrais. Eu coloco aqui que ela não está à sombra dos gigantes, tá? Ela tem aí, junto às, vamos dizer, o que acompanha aí no seu passado de escritas, na verdade, a sombra ancestral de gigantes da literatura latino-americana e hispano-americana. Eu falo hispano-americana porque quando a gente pensa na literatura em língua espanhola, eu também não só situo na América Latina, eu situo em outras nações que eventualmente tenham produções dessa língua. Mas, principalmente aqui, eu citarei autoras e autores
da literatura hispano-americana, tá? E algumas problemáticas em relação a essa divisão. Há aquelas, muitos de nós conhecemos algumas dessas pessoas, por realmente apreciação, né, dessas obras, outros conhecemos através dos nossos estudos, tá? Então, eu vou citar aqui alguns, inclusive fica como indicação, né? Ao final, no debate, eu posso indicar também obras específicas, mas normalmente, só para que vocês tenham ideia do gigantismo aí, né, dessa parentada toda, praticamente uma família buendia, né, do Garcia Marques por detrás da Samantha, ela é comparada normalmente a, vamos dizer, a uma herança do Jorge Luiz Borges, né, o escritor argentino, a Silvina Ocampo, também escritora argentina, o Cortázar, o Julio Cortázar, argentino, o Adolfo Bioy Casares. Ela é comparada especificamente a esses autores, ou como uma continuadora dessa estética, por causa especificamente da alcunha da literatura do realismo, ou da literatura fantástica, tá? Também vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu associaria, e não só ela, até porque eu pensei que nos argentinos. A literatura argentina é riquíssima, refinadíssima, está aí junto com outros universais da literatura, por mais que muitas vezes a gente talvez não discuta, nem não aborde com tanto cuidado essas literaturas. Bom, apesar que o Jorge Luiz Borges, aqui eu só estou falando de pessoas muito reconhecidas, né? Então, da Argentina, é normalmente associada a essas pessoas, para começar, né? Então, daí, você já tem um critério de corte em relação à sua estética, que é muito, assim, num grau altíssimo de expressão literária. Mas eu compararia, e eu comparo também, pensando em aproximações de linguagem, a Samantha, a Helena Garro, do México, ao Alejo Carpentier, de Cuba, ao Gabriel Garcia Marques, Colômbia, eu falei dos 100 anos de solidão, ao Felisberto Hernandes, que não é muito conhecido, a outros, a Carlos Fuentes, a uma série de outros aqui do Uruguai, e aí, todos eles que trabalham de alguma maneira, né, maneira mais pacífica ou não, com o termo da literatura fantástica, mas com esse imaginário do fantástico, enfim, dentro da literatura latino-americana. Tá? E, inclusive, são recomendações aí para quem quiser entender muitas das interferências e diálogos que a própria Samantha realiza dentro de suas obras, não necessariamente nominalmente esses textos, mas a gente consegue enxergar aí algumas influências e alguns diálogos estabelecidos, principalmente no que diz respeito à temática, em relação a essas autorias, né? Claro, há outras escritoras, nós temos na literatura latino-americana grandes poetisas, poetas, nós temos, enfim, uma expressão artística bastante rica e importante, né? Muitas dessas obras, elas já têm tradução para a língua portuguesa no Brasil, algumas delas vêm ganhando a partir aqui dos anos 2000, traduções para a língua portuguesa, muito devido aos prêmios que essas obras ganharam, principalmente quando a gente pensa na Helena Garro, ou no Hernandes mesmo. Os outros não, os outros já tinham traduções. E isso também faz com que, muitas vezes, essa percepção dessas literaturas, dos nossos vizinhos e vizinhas aqui, acabe chegando tardiamente, né, aos nossos gostos literários. Mas, no Brasil, nós temos também, na literatura fantástica, nós temos dois grandes nomes que se encaixariam numa escola de literatura fantástica, que seria o Murilo Rubião, que está aqui, para quem não conhece, o JJ Veiga, são dois grandes nomes, mas a gente vai ver que essa noção de literatura fantástica, na verdade, ela é mais difícil de compreender do que parece à uma primeira vista, e a gente não pode reduzir a literatura latino-americana a essa alcunha necessariamente. Então, seguinte, então esses aqui são as madrinhas e os padrinhos mágicos da Samantha, por baixo, aqui pensando nos mais conhecidos, e daí a gente já tira também porque ela é uma escritora, e não por causa dessas pessoas, né? Mas quando a gente pensa nessa formação de um repertório, como eu falei, quais são as grandes referências que ela tem, pela própria imersão na sua literatura, na literatura argentina, que desde há muito tempo
é uma literatura que circula muito em muitas traduções e que tem uma avaliação e uma premiação em vários círculos, que não só os círculos latino-americanos. Bem, então primeiro nós trabalhamos com fascínio. Então, o fascínio, baseado tanto no fascínio que essa escritora, né, tende a causar, e o fascínio, então, que toda essa genealogia, né, da própria nação argentina, né, e da sua literatura acaba causando, e causou na crítica literária, principalmente quando esses textos começaram a ganhar uma maior visibilidade. O segundo ponto aqui da minha discussão é o que eu chamei de limiares da credulidade, né? Quando a gente fala da literatura, da ficção, nós sabemos que tem aquelas regras da verossimilhança, né, em que o universo ficcional, nesse acordo silencioso e tácito, né, ele acaba nos impelindo ao mundo da credulidade, da crença, pelas próprias formas, mecanismos e artifícios que a literatura e a ficção têm para nos desprender, né, desse mundo tão racional e lógico, e nos jogar aí em outros buracos de coelho e avançar em outras existências possíveis e impossíveis, né? A Samantha trabalha realmente no limite com esses jogos da credulidade. Muitas das vezes, e é isso que me também causou um impacto bastante positivo, quando eu disse que ela me tirou dos meus eixos aí, de algumas certezas que eu tinha sobre a experiência ficcional, porque realmente, mesmo com uma leitura madura, né, sobre a ficção, sobre o fantástico e outros elementos do maravilhoso, ela consegue recriar de uma maneira muito diferente e tirar a gente dessas zonas de crença e de incredulidade, transformando seus textos realmente, muitas vezes, em objetos positivamente angustiantes em relação ao o que é crível, o que é incrível e o que é passível de ser tomado como incrédulo. Então, nesse ponto, eu vou tratar desses limiares da credulidade. E para falar sobre isso, é interessante a gente entender como a Samantha e a sua literatura tem sido pensada pela crítica literária mais amadora e pela crítica literária especializada, né? A gente sabe que a teoria da literatura, como as teorias, né, nas artes, elas nos auxiliam a compreender, né, alguns efeitos, algumas impressões. Elas não pretendem em absoluto limitar a leitura e a interpretação dessas obras, reduzi-las, né, a um corpo só de compreensão, mas elas direcionam nossos olhares e elas sensibilizam as nossas práticas de leitura para a percepção desses artifícios. Então, a Samantha, se vocês observarem nas várias publicações aí que tem na internet, né, dependendo aí de quem publicou, algumas vezes dizem ela como a nova escritora do realismo mágico, do realismo fantástico, da literatura fantástica, da literatura hispano-americana fantástico, da literatura fantástica americana, da literatura maravilhosa. E aí você pergunta assim, mas aí como é que faz, né? Como a gente entende esse processo do maravilhoso, do fantástico, do mágico, e a Samantha, afinal de contas, está onde, né? Se ela segue aí como eu falei, ela está amparada aí por escritoras e escritores, que são esses aqui, que, na verdade, muitas vezes são identificados pelo realismo fantástico, pelo realismo mágico, pelo realismo maravilhoso, ou até alguns contos e alguns textos, até pela estética do absurdo, do nonsense. Então, como a gente entender, né, essa familiaridade e como a gente, de repente, tratar, caso queremos estudar a Samantha de maneira mais específica, os termos que a qualificam na literatura. Então, primeiro, como eu disse, uma boa entrada para ler e imergir, né, na escrita da Samantha e no livro mesmo, no Pássaros na Boca, é pensar esses limites da credulidade. A gente já vai se despindo
né, de uma série de certezas e entra no exposto na escrita dela, porque quando a gente entra assim na ficção, a gente se permite todos os travestimentos que a ficção nos joga na cara e acaba, né, que acabamos incorporando enquanto leitoras e leitores. Eu gosto para pensar esses limites da credulidade, eu trouxe alguns pontos aqui, até porque às vezes a gente não discute, né, como eu disse, essas questões do fantástico e do maravilhoso, não temos muitas, às vezes, oportunidade de discutir assim de maneira mais leve. Esse prólogo é o prólogo que o Borges escreve nesse livro aqui, que é o livrinho ali que eu mostrei, tá? Que é a Antologia da Literatura Fantástica. E aí o Borges, ele já vem, né, com toda a sua classe de sempre, dando um tapa assim de luva, sabe, de pelica na nossa cara, e vai falando sobre a noção do fantástico, que alguns dizem ser muito novo, né, que é algo moderno, é algo dos últimos 2 séculos. Na verdade, ele fala que a percepção da ficção, né, essa intromissão do fantástico, ele é tão velho quanto o medo. E se o medo é uma das primeiras sensações, uma das primeiras emoções, uma das mais primitivas que nós temos aí, percepção e relato dentro dos aspectos da expressão da linguagem, então ele fala que o fantástico, na verdade, a ideia de ficções fantásticas, de literatura fantástica, ele aparece aqui em todas as expressões literárias, sejam elas expressões míticas, expressões e textos que são considerados religiosos, textos profanos, textos sagrados, textos ritualísticos. Então, ele fala tão impulsivo quanto o temor, o medo ou o desconhecido é o fantástico, né, dentro do imaginário da literatura. Então, está desde o Zendavesta, né, que é o texto do zoroastrismo, lá da Pérsia, está na Bíblia, está em Homero, nas Mil e Uma Noites, está em Machado de Assis, está, enfim, vocês imaginarem aí, em tudo aquilo que, num movimento constante, né, de existência, nos paralisa em algum momento. Então, para nós pensarmos o fantástico, eu gostaria que vocês imaginassem esse movimento. Estou num fluxo aqui, né, na ficção, estou seguindo o meu caminho, seguindo o narrador ou a personagem, e algo me paralisa. Então, a ideia de que há nem que seja um imaginário, essa película invisível, que em algum momento nos faz, primeiro, sair de um controle racional dos eventos, ou, né, de um acompanhamento lógico dessa narrativa, e nos proporciona essa desconfiança, esse pé ante pé, né? Esse tatear no escuro, que é tão típico das experiências medonhas. E eu não estou falando da experiência medonha só pela literatura, estou falando da experiência medonha como essa emoção bastante primitiva, né, que nós temos desde a infância. Então, ele fala, associar o fantástico ao medo, ou essa impressão de medo, é uma boa forma de compreender o fantástico. A questão toda que Borges coloca, né, é que o medo não faz parte só da literatura fantástica. Né? E aí, quando a gente fala que a Samantha é uma escritora da literatura fantástica, sim, de fato, mas não só, nem somente. Né? Porque se a gente observa nas descrições que as pessoas têm feito da escrita dela, se fala a nova escritora do medo, a nova escritora do horror, a nova escritora do policialesco, enfim, tem de tudo. Então, sim, o medo é um evento importantíssimo, mas muito mais como esse vamos dizer, essa espécie de arquétipo, né, emocional, que está em muitos universais da expressão literária, né? Mas aí entender a ficção fantástica é essa ficção que ela vai nos dando uns choques, ela vai nos causando algumas paralisias, ela apaga a luz de repente, nos deixa sem noção, né, para onde ir, o que eu faço, acendo a lanterna, apago a lanterna, né? E aí o Borges vai falar no prólogo dessa antologia da literatura fantástica sobre o papel do medo para o fantástico. Então, ao ler a Samantha e o Pássaros na Boca, isso é um fato, há momentos que de fato você se coloca numa zona muito, muito sensível do medo. E isso é interessantíssimo, né? Porque nós vamos crescendo, nos tornando seres racionais e controlados, aparentemente, e a gente esquece de sentir esse medo primordial.
E aí, com certeza, a Samantha, ela trabalha com medo, né, esses resquícios do nosso medo, de maneira muito habilidosa. E aí, quando a gente fala do fantástico e da literatura latino-americana, eu vou falar ainda da literatura hispano-americana, tá? Existe essa alcunha que vocês vão encontrar em vários lugares. A literatura latino-americana é o realismo mágico, que acabou sendo mais senso comum para denominar esse conjunto de literaturas da América Latina. É um realismo maravilhoso, é um realismo fantástico, é um realismo mágico barra maravilhoso barra fantástico, né? Então, dentro aí do próprio, a gente pensar do conjunto de obras da literatura latino-americana, como eu falei, há fins didáticos e há fins que parecem didáticos e atrapalham a percepção dessas escritas, né? Então, houve um movimento bastante produtivo. Eu vou pegar aqui nos limites mesmo desse movimento. Vamos pensar da década de 1940 até a década de 70 na América Latina, que veio aí primeiro pela crítica, pelos clubes, pelos grupos de discussão, como esse da gente, né, de literatura, e as publicações, e da própria escrita e crítica desses autores que eu apresentei, autoras lá atrás, como o Borges, o Casares, o Cortázar, o Campo, tudo mais, discutindo, tentando entender essa identidade, vamos dizer assim, da literatura latino-americana, né, que muito se distanciava, né, ou parecia se distanciar de um cânone europeu, ocidental europeu, né, uma tentativa de ruptura em algumas escritas bastante profundas em relação aos padrões europeizantes da cultura hispânica ou da cultura latina, né, em toda a sua variabilidade. Então, pense do México daqui para baixo. E aí as discussões que ocorreram nesse momento, e dentro desses círculos, né, de crítica, e depois que foram assumidos pelos acadêmicos, a denominação que a escrita latino-americana, que é importante notar, o Brasil não entra muito nesse grupo não, tá? O Brasil, ele fica meio como uma ilha deslocada aqui, meio como apartada aqui dessa percepção. Então, estamos falando de expressões em língua espanhola, né, não expressões em língua portuguesa brasileira. É por isso que o Rubião e o JJ Veiga meio que ficaram a ver navios, meio náufragos aí, né, nessa cultura ou dessa crítica do realismo mágico. E aí, buscando aí trocas e discussões em revistas, né, literárias, e vai para cá e vai para lá, e premia quem, premia não sei quem, tentou, então, se criar essa identidade, uma identidade pan-hispano-americana, né? Que essa literatura do Garcia Marques, da Garro, do Borges, do Cortázar, ela tinha e tem características que são muito, muito diferentes da literatura canônica da Europa Ocidental. Eu falo Europa Ocidental porque quando a gente pensa na literatura do leste europeu, é outra coisa, né? E aí, nesse movimento identitário, um movimento também que tem a ver com essa tentativa de quebrar esses elos muito enxertados à colonização, né? Apesar dessas literaturas serem escritas na língua do colonizador, né? E daí a gente tira uma série de problemáticas culturais advindas dessa imersão numa língua que não é a língua nativa, né? Materna dessas populações. Enfim, e aí, nessa discussão, então, se denominou que essa literatura, essa literatura de grande qualidade, de grande cuidado e refinamento, é muito própria da América Latina, do México para baixo. Eita! Então, como que a gente chama essa literatura? Vamos chamar de realismo mágico. Tá. Por quê? Porque tem um contexto muito profundo em relação à descrição, aos cenários, aos personagens, que são muito localizadas a partir de um regionalismo que é muito parecido com o realismo que nós conhecemos na literatura, né? Essa regionalidade, essas identidades locais, essa busca das palavras dos povos, dos ancestrais, das fundações dessas sociedades e tudo mais, né? Aí, aqui, abrindo parênteses, é muito difícil a gente pensar nisso, pensando desde o México para baixo, porque nós temos características em cada um desses países muito específicas. Mas, enfim, se criou essa espécie de rotulação, né, de realismo mágico. Eita, então aí caracterizamos. Então, tudo que for produzido
né, nesse espectro, é chamado de realismo mágico, né? Só que o realismo mágico, na verdade, é um termo que apareceu em 1925 de um crítico de arte sobre a arte alemã. E aí começa a se discutir, né? Depois que esse termo ganha, vamos dizer, quase que um movimento ele se torna um movimento para divulgar a especialidade e a especificidade da literatura latino-americana, começa a se discutir, mas peraí, essa visão mágica é como mais ou menos é uma visão também colonizadora de que a América Latina guarda um exotismo, né? Então tudo está na penumbra, tudo é uma floresta que assim que escura e densa, em que a gente não pode invadir, ou a gente tem que entender muito como uma coisa exótica e tal. E aquela visão que é uma visão muito complicada quando a gente pensa em cultura, né? Essa visão exotista e meio ela acaba plainando as características dessas sociedades e culturas numa coisa só, né? E tirando as suas especialidades. É claro que as autoras e autoras latino-americanas tinham consciência, profunda consciência do que estavam fazendo com aquilo, com a sua própria herança cultural. A questão é a leitura que foi feita disso, né? Então, há uma discussão muito importante que ocorre sobre esse termo e começa a se pensar. Então, o realismo é maravilhoso, porque o mágico viu que, né, muitas vezes estava conectado, inclusive, a uma percepção europeizante dessas literaturas, que não era para ser. Não, mas é realismo fantástico, porque tem características de maravilhoso ou fantástico. Enfim, é uma discussão que ela vai se estender por muito tempo. Até que no final da década de 70, uma grande professora, Elamar Chiampi, no Brasil, ela estuda o Borges, sim, de maneira impecável, e ela publica um livro, O Realismo Maravilhoso. E ela vai discutir, ela vai retomar todos esses termos, inclusive é uma indicação de obra para vocês, e ela começa a esclarecer os pontos. A teoria eslava, a literatura do leste europeu, como também tinha essas questões de extrema entrechoque com a crítica literária tradicional da Europa Ocidental, então começa também a pensar esses eventos para pensar a sua literatura e ver que muita coisa não se encaixava naqueles padrões e expectativas. E aí, a partir dessas leituras de Todorov, por exemplo, que é um grande também autor sobre a literatura fantástica, a gente começa a pensar essas alcunhas, né? E aí o realismo mágico, ele é utilizado, claro, por algumas correntes de observação dessa crítica, mas hoje se fala muito mais no realismo fantástico, no realismo maravilhoso, tá? E eu vou, claro, que eu assumo a posição da Ilemar e do Todorov, porque eles fazem uma revisão aí muito grande a partir desses textos, para pensar essa expressão. Por que eu estou falando sobre isso? Justamente porque a Samantha é tomada como uma continuadora desse grande imaginário sobre a América Latina e acaba vindo a reboque, né, essas situações e condições de produção que acabam caracterizando. E meio que elas limitam, às vezes, escrituras, de autoras e autores que não tem nada a ver com isso. Mas por ser latino-americano, ele meio que tende a entrar, né, nesse grande guarda-chuva, né, de continuadores dessas escritas. Isso não é produtivo quando a gente pensa na apreciação do texto. Mas a Samantha, sem dúvida, ela se tem característica de uma escola realista, porque ela não é fabular, né, não é numa imersão ingênua, né, ela tem uma conexão profunda com esse realismo, mas ela se adequa muito mais, vamos dizer, a uma perspectiva do maravilhoso e do fantástico do que a percepção mágica das coisas. Até porque o mágico, ele também está lá longe desde o início, né, das primeiras observações do mundo, aí fora de uma concepção muito lógica e racional dos eventos e das coisas. E também é uma questão importante sobre essa literatura da América Latina, para quem gosta de conexões sociais da literatura, né, como representação de um movimento social de identidade, é que na década de 60 e 70, essas obras desses autores e autoras, eles foram muito importantes como crítica, né, uma crítica extremamente profunda aos regimes ditatoriais, né, e como
a gente observa nos regimes ditatoriais e quando a gente observa os movimentos artísticos que acompanham esses regimes, há uma capacidade deslumbrante, né, da arte tentar se desvencilhar com todos os seus artifícios e artifícios que cria, né, para poder burlar as censuras, burlar, né, os mecanismos de leitura e divulgar. Então, muitos veem nessa literatura dos anos 60 e 70, que muitas vezes é a denominada de realista mágica na literatura latino-americana, uma forma de lutar, né, de maneira criativa e esteticamente orientada em relação aos sistemas de ditadura. Né? Então, também é uma noção que acompanha, que pode e deve ser analisada, porque, de fato, né, essas criações, muitas delas estão, elas de alguma forma conectadas a esse ambiente bastante opressor das criatividades. Então, quando a gente fala nisso, eu quero, então, explicar para vocês. O fantástico, primeiro, a gente viu o medo, né? O fantástico, ele mobiliza muitas emoções primitivas que nós temos, tá? Essas que, elas vêm como ondas, assim, a gente não racionaliza e tomam conta de nós, né? Então, quando vocês pensam no Fantástico, ou quando vocês estão lendo um texto do Fantástico, eu trouxe aqui algumas explicações, que são explicações que têm a ver com a sensibilidade desses efeitos, né? Então, o Fantástico ele tem duas questões importantes. Então, quase cheguei a acreditar, tá? Essa percepção do Todorov, que, enfim, estuda o Fantástico de maneira muito detalhada. Então, a gente não pode, né, duvidar completamente, nem acreditar completamente quando a gente trata da literatura fantástica. Isso não tem a ver com o fato de que há verossimilhança na ficção, isso tem a ver com o efeito que esses textos causam em nós. Tá? Então, o fantástico, ele sempre permite que a gente hesite, né? Como o efeito do medo. Há uma paralisia momentânea, há uma indecisão momentânea, só que o fantástico, ele segura a gente nessa hesitação, né? Quando a gente pensa em música, né, vamos pensar na melodia, né? Normalmente, quando a gente vai ouvir uma melodia, a gente espera que ela repouse, né? Às vezes ela vai até uma tensão e ela repouse. A gente não quer que a música termine naquela sonoridade, por exemplo, que fique segurando ali e você não sente que a música aplana, ela assenta, né? Bate a poeira, mas assenta. O fantástico causa essa sensação. Ele fica batendo essa poeira, né? Dos eventos, das coisas. E ela não assenta. Ela simplesmente não repousa. A gente termina o texto e fica assim. Hesita. Eu estou bem? Eu entendi direito? Vou voltar aqui, né? Porque é muito difícil, né? Quando a gente pensa na interpretação, na leitura, a gente busca, né, num sentido que ele se acomode minimamente em algum lugar pacífico, de finalização. Não tem um ponto final? Não terminou? Então terminando, gente. Não termina me segurando. Não termina prendendo aqui a corda no pescoço do leitor e ele não pode repousar. O fantástico causa isso. Tá? O fantástico quase cheguei a acreditar. Se você acreditar totalmente, você está em outro lugar, em outro universo. Se você duvidar totalmente, você está em outro lugar, que não é o fantástico. Então, quando a gente pensa na literatura fantástica, é essa literatura que a gente fica assim. Mas não é. Não é. Então, a gente fica o tempo todo assim, nessa posição bastante incômoda, né? E a Samantha trabalha de maneira magistral com essa sensação da hesitação, que, na verdade, faz parte dessas percepções muito primordiais que nos constituem emocionalmente. Lembrem que a Samantha fala do fascínio das emoções. O fascínio do medo, o fascínio da hesitação, são fascínios que nós não temos o controle racional. Quando isso vira uma forma de expressão literária, ele ganha uma potência muito maior. E o fantástico é esse lugar em que a hesitação é dona, né, da própria percepção das coisas, das pessoas e dos acontecimentos narrados. Então, uma boa imagem quando a gente pensa no fantástico é essa aqui, tá? Aqui é claro que há uma série de outros elementos, né? Então, uma corda bamba,
tá? Eu sei que tem ali algo que eu visualizo, que eu entendo, né? Que é um contínuo, que é algo que vai começar e vai terminar. A narrativa fantástica tem começo, meio e fim, de fato, né? Só que a sensação de leitura, a impressão, o fascínio que o fantástico causa é justamente esse, né? Para quem já assistiu aí um equilibrista múltiplo como esse aqui, ou qualquer outra coisa que diga respeito a esse lugar do medo e do fascínio que causa esse tipo de espetáculo, o espetáculo do fantástico, esse espetáculo da hesitação. Há um controle absurdo da literatura fantástica sobre o que acontece, porque se você deixar vazar o racional, ou deixar vazar a fé total daquilo, o fantástico some no ar. Puf, acabou o efeito. Então, tenta imaginar aí, que vocês já viram, já tiveram a possibilidade de presenciar, o circo trabalha com o fantástico o tempo todo, né? Nos seus espetáculos, porque é aquilo que nos prende, nos dá medo, nos segura, alivia até certo ponto ao final do espetáculo, mas ele permanece nos segurando nesse gancho da hesitação o tempo todo, né? E é uma forma de comoção muito potente e magnética do ponto de vista literário, porque a gente fica buscando essa conclusão, buscando tatear, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está se equilibrando em algo muito, muito delicado. É que essa fé ou contra-fé, esse racional e esse irracional, e a gente está ali no meio, no limite das nossas forças de sensação, tá? E aí, quando a Samantha fala, né, desse aspecto do fascínio no fantástico, é mais do que correto pensar que ela lida com o realismo fantástico, porque, de fato, ela traz esses eventos do nosso cotidiano quase que de uma maneira, quase como se fossem crônicas, né, mas não são, mas inserindo toda essa percepção de realidade dentro da expectativa da excitação do fantástico. Então, algumas características, tá? Já que estamos aprendendo aqui sobre o fantástico. Normalmente, isso aqui são percepções do Borges e de vários outros escritores, tá? Então, o fantástico ele exige uma atmosfera, um ambiente, tá? Mesmo que a atmosfera, o ambiente do fantástico, estou pensando no fantástico clássico, né? Por exemplo, o fantástico, vocês viram desde aí das primeiras escrituras que nós temos conhecimento ali, mas tem o fantástico tradicional, que é o fantástico alemão, talvez alguns conheçam, do Hoffmann, né? E outros escritores, escritoras aí que trabalham com fantástico, Lovecraft e tudo mais. Então, há esse ambiente, essa atmosfera. É como quando a gente pensa num filme aí, um filme de suspense, né? Você tem ali, mesmo que seja uma casa, mas não é uma casa organizada, por exemplo, iluminada de qualquer maneira. Há todo um contexto, vamos dizer, um cenário que propicia algumas experiências de fantástico, né? Por exemplo, quem já visitou uma casa abandonada, né? Você pode visitar a casa abandonada e tudo bem, a casa está em ruínas, eu visito, olha que bacana. Mas se você vai visitar a casa abandonada e alguém, por algum motivo, na comunidade, conta que essa casa é mal assombrada, né? Que essa casa, não sei o quê, por mais que você seja racional, estou aqui no controle, eu não acredito nessas coisas, né? Mas essas narrativas que mobilizam essas atmosferas, né, de intromissão de algo que está fora da racionalidade, elas acabam tomando, consciente ou inconscientemente, o leitor para a leitura desse ambiente, né? Então, você vai visitar e você soube que a casa é mal assombrada, abandonada, você resolve visitar à noite, né? E, enfim, e aí os barulhos, os creques, as falas, enfim, há toda uma ambientação que favorece uma intromissão de elementos fantásticos, que por mais que eu esteja aqui dentro de um nível mínimo de credulidade, eu me permito, né, mais ou menos associar isso a talvez algum evento não racional, né? Então, o ambiente na escritura fantástica é muito importante, tá? O fantástico, ele tira a gente dessa credulidade cotidiana e ela faz com que a gente também possa existir paralelamente com a incredulidade, né? Outra questão, porque o fantástico ele aparece muito na forma conto, apesar de aparecer também em outras formas de prosa mais alongadas, então a surpresa e o espanto. Eu falei, se o medo é uma condição do fantástico, como o Borges disse, né? Então o espanto, a surpresa ou a
a intenção de que em algum momento eu serei surpreendida. Acabou, pronto. Você, de alguma maneira, está, né, se associa nessas atmosferas do fantástico. A agência sobrenatural é um clássico, pensar no fantasma, nos fantasmas. Fantasmas são seres típicos da literatura fantástica mais tradicional à mais contemporânea e rebelde. Nós podemos tentar explicar o fantástico através da leitura do sobrenatural, uma leitura mística, mas é uma tentativa de explicação, porque o fantástico por si só não admitiria, né, a redução a uma logicidade. E você tenta associar o sobrenatural a uma explicação natural do evento, né? Então, você cria a ideia de que é uma alucinação, né? Que existe um ambiente de loucura, né? Que existe uma intromissão de efeitos aí que podem ser racionalmente explicados, mas o fato é, quando eu submerjo aí nas escritas do Fantástico, a verdade é que a manipulação que essas pessoas fazem dos textos fazem com que a gente sinta todas essas condições de fantástico, mas a gente termina com uma grande interrogação na cara, porque por mais que eu tente ali buscar, né, nas entrelinhas, né, explicações para o sobrenatural, ou tentar justificar a alucinação, a forma como o fantástico aparece na literatura não admite uma conclusão. E aí a gente fica nessa corda bamba, né? Às vezes você pensa, eu alucinei enquanto estava lendo, foi isso, né? Eu tomei alguma coisa aqui errada antes de ler o conto, não é isso. Aí você tenta ler de novo e não vai resolver, tá? Porque ele não vai resolver. Fantástico não vai resolver a sua vida. Então, por mais que a gente fale de realismo fantástico, seria um fantástico puro, né? Mas por mais que o realismo fantástico que tenta colocar um elemento mais crível, vamos dizer assim, na narrativa, ele piora, na verdade, a sensação de fantástico. Porque daí sim que você fica sem chão, você fica dependurado do início ao fim do texto. Você pode até tentar entender, de alguma maneira, essa lógica interna do fantástico, mas ele nos deixa ali. A sensação é sempre essa, eu tô prendendo fôlego. Tô aqui, não respiro mais. E isso é muito potente do ponto de vista literário. Mira Samantha, ela é uma grande escritora, que trabalha muito bem o fantástico, que é algo muito difícil. Apesar de ser muito antigo na literatura, é muito difícil. Porque qualquer deslize, você apresenta ao leitor o esclarecimento da causa. Acabou o fantástico. E aí, quando a gente fala do realismo mágico, né, só para a gente ajeitar aqueles termos lá, porque muitos rechaçam que a literatura latino-americana, a literatura da Samantha, é realista mágica. Na verdade, a magia, diferente do fantástico, fantástico a gente pode supor que é um ambiente da alucinação, se a gente quiser racionalizar o evento. Mas o mágico é do ilusionismo. Tá? Então, a magia, na verdade, ela pertence às ritualísticas, aos cultos, às narrativas míticas mais antigas, mais arcaicas que nós temos conhecimento. Então, quando você fala do mágico, e pense no mágico, eu falei de circo, né? Você tentar manipular de maneira ilusória, né? Apesar de você aderir a esse momento mágico, né? Você vai mexer com algumas leis naturais, por exemplo, a lei da gravidade, da desmaterialização, né? Enfim, pense em todos os truques de mágica que nós conhecemos, né? E você tenta criar uma reversão, ou tenta se rebelar contra essas leis naturais. Mas a magia, ela tem todo um aspecto cíclico de um rito, né? Você sabe que a magia, ela tem um processual para o acontecimento, né? Para que você possa transpor a outros mundos. E é por isso que nem sempre essa literatura latino-americana possa ser interpretada dessa maneira. Não é sempre a magia que está presente. E a crítica que se fez à literatura, essa alcunha do realismo mágico para a literatura latino-americana, veio justamente dessa percepção. Não, os povos latino-americanos, eles são todos mágicos, eles são povos muito primitivos no mau sentido do que esse termo acabou ganhando dentro dessa leitura aculturalizante, vamos dizer assim, né, que buscava então desnaturalizar esses ritos, né, de processos ali religiosos e míticos de formação. E aí você tem, então, é um povo mágico, é um povo que vive assim, é outro mundo, então olha que coisa interessante, vamos
vamos olhar quase com uma condescendência, quanta ingenuidade, né, deles que mexem com magia. E aí, claro, né, nesse processo crítico dessas literaturas, eu, opa, peraí, né? Nós temos a magia, mas a magia está nas mais diversas mitologias, nas mais diversas narrativas que nos constituem. Então, não dá para dizer que tudo é realismo mágico, né? E aí se pensou uma nova proposição, que seria essa proposição utilizada pelo Lemar e que é a mais adequada para pensar a Samantha, vamos dizer assim, que seria do realismo maravilhoso. O realismo maravilhoso especificamente, ele não propõe uma não contradição com o natural. O mágico, ele subverte a lei natural, né? O realismo maravilhoso, não. Eu estou aqui, de repente, minha cadeira começa a falar comigo. Oi, tudo bem, Karina? Ela anda até mim, né? A casa está como está, estou falando com vocês, a cadeira aparece, ela começa a conversar e a gente simplesmente trata disso como uma naturalidade, uma realidade possível. Então não há contradição dessa cadeira começar a falar, né? Não aconteceu nenhum passe de mágica que a torna viva. Não tem nada a ver, ela estava aqui e de repente ela se tornou viva. Daí a gente assume isso como beleza, só que não é uma beleza, né, tão assim racionalizável. Ela é extraordinária, ela é insólita, ela é inesperada na minha realidade, tá? Que seria esse efeito do maravilhoso. Diz respeito à percepção que o humano tem com esse contato de realidade. E também pode estar associada ao evento, à intervenção de seres sobrenaturais, né? Nesse sentido, o maravilhoso tem muitas aproximações com o fantástico, tá? Então, vamos dizer assim, para resumir. O fantástico faz a gente hesitar, temer e nos tornar incertos. Ele causa um estranhamento constante. Você finaliza a leitura, por exemplo, dos Pássaros na Boca, nos contos que tem essa característica mais fantástica, com esse estranhamento de o quê? Oi? Como assim? Tem aí um apêndice que vai terminar? Como é que faz? Eu fico assim, a ver navios no escuro? Mais ou menos isso. O maravilhoso, ele não vai provocar essa sensação de hesitação e temor. O medo não existe no maravilhoso. O insólito está comigo numa lógica racional de existência. Eu estou aqui, minha cadeira fala, ela me catapulta, tudo bem, ok, mas no contexto maravilhoso isso poderia acontecer. No fantástico, isso causaria temor, isso seria elaborado de maneira a tornar... Mas como assim? Por quê? Será que teve um fantasma? Houve intromissão aqui? O que está acontecendo, né? E se não houve nenhum truque de mágica, o que será que ocorreu, né? Então, o maravilhoso não causa calafrios. Isso não quer dizer que ele não causa incômodo. Então, a literatura da Samantha, ela oscila, né, entre um realismo, de fato, né, porque as situações dela são muito situações do cotidiano, como eu falei. Um fantástico, muitas vezes. Alguns contos são maravilhosos, outros são, eles têm essa dupla características, e alguns eu até ousaria dizer que são absurdos, no sentido da literatura nonsense. É uma coisa que realmente você não sabe como lidar, né? Porque te coloca dentro, parece que você é uma bola numa mesa de sinuca e tem muitos tacos, né, te jogando para lá e para cá, e você não para de apanhar durante o texto, né? E você não sabe o que fazer, né? Que seria mais ou menos a sensação do absurdo. Bom, então vamos aqui alguns pontos que o Fantástico compartilha. Então, se você gosta de literatura fantástica, eu quero estudar, eu quero escrever, né? Então, ou maravilhoso. Então, sempre a gente problematiza a racionalidade. Então, nessas duas formas de fascínio literário, o racional, o lógico, aqui no controle, estou com tudo na mão, não vai funcionar. Não vai funcionar quando a gente pensa nesse tipo de expressão. Há uma crítica, uma tradição leitora do romance, né, com esses começos, meios e fins. Quando você pensa que o realismo fantástico, maravilhoso, vai te catapultando, te jogando, te deslocando, né, dentro da percepção emocional do texto, a gente já sai de uma lógica, né, orientada de leitura da narrativa. O leitor precisa acreditar, e não só acreditar que é verossímil, mas acreditar que naquele ambiente aquilo é possível, né? E eu não preciso, e na literatura fantástica é maravilhoso, principalmente no conto, eu não tenho muito espaço para justificar, as coisas vão acontecendo e você vai aderindo,
né? E alguns motivos são típicos na literatura fantástica e no maravilhoso que ocorre na Samantha, no Pássaros na Boca. A aparição dos demônios ou dos entes, né, das entidades, as temporalidades, imaginem um vórtice, elas ficam assim, né? Por mais que você sinta que há movimentos lineares de tempo, você sabe que o tempo parece, na verdade, estar sendo regido por um relógio completamente louco, né? Então, imaginem lá a bússola do Jack Sparrow, lá do Piratas do Caribe. É mais ou menos essa sensação temporal que esses textos da Samantha nos causam. E os espaços estariam em redemoinho. Então, realmente é mais ou menos uma mistura de uma encruzilhada do Guimarães Rosa, só que em um movimento muito tenso de tempos e de espaços. Então, a gente é jogado para lá e para cá, como no liquidificador, e ninguém desliga esse liquidificador, e tudo bem, porque a gente acredita que aquilo é possível. Isso é realmente uma sensação impressionante, e a Samantha, ela tem sido considerada grandiosa por causa disso também, né? Porque ela consegue fazer desses instrumentais com cuidado, a reescrita dela, de uma maneira extremamente produtiva e interessante para a leitura. Então, qual é o molde da dúvida, né? Então, os textos têm forma, né? Então, passando aqui dessa intromissão da ideia do fantástico, então os textos têm forma, né? E no molde da dúvida é o conto, né? E principalmente do Pássaros na Boca, né? Que é o meu livro. Então, conto com essa zona limítrofe da prosa, né? Ele não vai se estender como romance, ele não tem espaço para isso. Então, quando você lida com formas muito mais sintéticas de escrita, e quando você lida com formas que exigem um controle, dentro do descontrole que o Fantástico tem, né? Da forma como você apresenta as coisas, você tem aí um recurso muito, muito exigente, né? De forma textual e de forma literária. E aí, eu utilizo aqui a descrição do Cortázar, que é fantástica, que ele dá para o conto, tá? Que ele fala de um texto que chama Alguns Aspectos do Conto. Tá? E aí, eu pego do Cortázar, porque é o Cortázar tentando pensar a arte do conto, ele que era foi um grande contista. Então, ele diz que o conto, nessa zona limítrofe, ele tem algumas condições. Pensem num cão bravo, um cão raivoso. Então, o cão raivoso, aquele que causa o medo, e o conto fantástico é o cão raivoso. Maravilhoso. Por quê? Porque ele causa medo, ele continua ali naquela tensão e ele mantém essa forma do início ao fim. Então, para o Cortázar, um conto, né? Se a gente pensar isso no conto fantástico, é amplificado, ele deve ser incisivo, mordente e sem trégua. E aí, quando a gente pensa no maravilhoso e no fantástico, essas condições, elas são aí, elas levadas a muitas outras potências emocionais, porque você não respira. Como é uma frase muito famosa do Cortázar, né? O romance, se fosse numa luta de boxe, né? Ele vai cansar o adversário por uma sequência de golpes que o derrubarão, né? Já o conto, não. Você precisa entrar na arena e ganhar de nocaute. Pá. E é isso que ele causa no leitor. A Samantha é uma excelente nocauteadora. Né? Você já entra no conto ali, dá tempo nem de você fazer assim, sabe? Ali no negocinho do box, assim, naquelas faixas. Quando você vai para atacar o texto, ele já te deu um nocaute, você cai para trás e não sabe nem direito o que está acontecendo. Tá? Os temas no caso que a gente pensa no conto na Samantha, nesse livro, eles são temas que podem ser excepcionais, porque realmente eles nos deslocam, né? Já que são fantásticos e maravilhosos, mas eles não são tão misteriosos ou extraordinários. Isso é fabuloso. A Samantha, ela trata de temas, né, que eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles, que eu considero essenciais, né, para entender essa obra, e são temas muito ordinários, na verdade. Muito, muito res do chão, assim, sabe? E ao mesmo tempo ela consegue trabalhar de uma maneira com essa simplicidade, ou esse aparente simplismo dos acontecimentos, e elevá-los aí nessas condições de serem incisivos, mordentes, de nos nocautearem com frequência. Como eu disse, nesse livro especificamente, e à medida que o livro se encaminha para o final, esses golpes são muito mais severos na escrita da Samantha. Então você começa, né,
ali de leve, ali, né, batendo aqui, no final você está com a cara roxa, sem entender muito bem o que aconteceu, mas a impressão, as emoções, o fascínio que esse livro causa é surpreendente, realmente, durante a leitura. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns elementos, né, que eu considero que são importantes para entender o Pássaros na Boca, ou tentar, né, criar uma leitura do Pássaros na Boca. Eu chamei de limiares do desconcerto. Eu falei que a gente está trabalhando com muitos limiares, né, muitas zonas escuras aqui, né, e incompreendidas nesse livro. E nesse limiares do desconcerto, eu vou propor uma experiência para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem, se possível, agora no chat, rapidamente as perguntas que eu coloco, tá? Então, vamos ver. Eu quero que vocês olhem, se vocês conhecem esse artista, então já tem talvez essa experiência estética. Eu queria que vocês tentassem responder, se, né, desejarem, a essas questões. O que vocês veem, o que choca nessa imagem e o que vocês sentem. É uma figura do Mark Ryden, tá? Não sei se vocês já conhecem o Mark Ryden. Podem colocar no chat, eu estou acompanhando aqui. Então, o que vocês veem, o que choca, se algo choca, e o que vocês sentem. Uma boneca vestida de carne, lembrei da Lady Gaga. Uma princesinha com vestido vegano, Gustavo, muito obrigada pela ironia. Vamos lá, vamos lá. Inclusive foi uma crítica, né, a Lady Gaga, aquele vestido, né, causou uma série de problemas com a comunidade de proteção dos animais. É uma moça vestindo carne, me choca a naturalidade dela e sinto um pouco de desconforto. Uma boneca com vestido de pedaços de animais. O povo lembrou da Lady Gaga, mas vocês não falaram se vocês gostaram do vestido da Lady Gaga. Também tem isso. Choca as vísceras. Não, não tem, não tem problema, André. Não tem problema. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre essa questão a percepção do que é de fato chocante, né? A partir da percepção estética. Uma menina com o filme do Tim Burton, eu pensei em colocar algumas imagens do Tim Burton. Uma princesa com vestido de carne, me choca de estar de forma sombria, o olhar é chocante. Uma boneca triste, vestido de ser de carne. O vestido está ganhando, né? Um ar de mistério. O que vocês sentem? Mesmo que positivamente, né? Mesmo que não chame atenção, o que vocês sentem? Por exemplo, André, o que você sente ao ver isso? Por favor. O Gabriel falou de desconforto, parece triste. Rainha Branca, na Lista das Maravilhas, desconforto. A de mistério dá um pouco de receio. Ó, a Cláudia falou, quem é mais vivo está morto. Vocês buscaram muitas das referências que, enfim, eu também associei que eu traria aqui. Eu ia trazer o Tim Burton, trazer essas adaptações dos filmes que foram feitas, por exemplo, da Alice do País das Maravilhas, a partir da estética do Tim. A impressão do vestido não me impacta de uma maneira tão intensa, porque parece natural dentro do universo de onde ela vem. Excelente. Muito bom. Claro que eu não estou discutindo o gosto estético, eu não estou discutindo quão ou mais ou menos isso sensibiliza ou não vocês. A sensibilidade ou a não sensibilidade para certos aspectos tem a ver, talvez, com o modo como nós fomos já expostos a tantos eventos do mesmo tipo, né, que eles acabaram sendo internalizados e normatizados dentro das formas absurdas de expressão, né? Quem aí tem um contato com as expressões artísticas diversas, normalmente tem imersões, né, e avaliações que elas também são condicionadas por essas observações, né, essas criações. O pessoal falou mais coisa aqui. Desconforto por tantas mortes no vestido.
que a grande maioria gosta de comer, mas que para tanto tem de se matar todos esses animais. Uma dimensão de estar com a natureza. Bacana. Então, eu trouxe o Mark Ryden, né? Eu sugiro, inclusive, que quem tem interesse, né, que procure outras obras, né, desse artista, caso esse tipo de estética ou não conheça, né, interesse. Ó, a Juliana falou da melancolia, pelas cores e olhar da boneca. Enfim, eu não vou aqui dar spoiler do Mike Ryden, mas ele tem um apreço muito por essas figuras de uma infância, de uma inocência, de uma ingenuidade associada a elementos bastante catastróficos da representação na imagem, né? Vocês pensaram na Lady Gaga, com certeza a Lady Gaga é uma associação muito direta e contemporânea a esse evento, não a essa litografia, né, mas a essa proposição estética, e há críticas positivas, negativas, enfim, é uma série de questões envolvidas nessa performance, né? E o vestido de carne, enfim, aqui que se a gente imaginasse hoje, se eu fosse uma loja, né, de departamentos de roupas, eu visse uma série de vestidos em carne viva, né, do ponto de vista realista dessa experiência, no mínimo seria, e não fosse obviamente uma loja que vendesse a carne como produto, né, carne animal como produto, isso poderia chocar, ou mesmo se a gente observasse no açougue uma boneca vestida dessa maneira, talvez, ao situá-la naquele contexto, a gente não leria com esse viés estético, né? Então, a Samantha, essas são perguntas, na verdade, que fazem parte também de uma leitura possível, né, das impressões que a Samantha utiliza em seu texto, né, no Pássaros na Boca. E são leituras, encaminhamentos, quando a gente entra em contato com o fantástico e maravilhoso. O que eu vejo, né, o que eu leio, o que me choca e o que sinto. E essas perguntas, na verdade, elas podem ser delineadas com algumas respostas, mas as fórmulas como a Samantha expressa, muitas vezes não admitem que a gente responda imediatamente, né? Ou que a gente fique hesitando nas possibilidades, ou mesmo se demonstra um tipo de não percepção e sensibilidade. E essas provocações causadas por essas impressões do extremo, que poderia chocar as nossas sensibilidades, elas fazem parte dessa escrita do Pássaros na Boca. Então, quando eu li, né, os contos, mais uma vez eu li, esse efeito, na verdade, isso é potencializado, e muitas vezes obras como essa, eu gosto de utilizar a pintura, é mais ou menos o que a gente tem, essas sensações que teríamos ao ler os textos de Samantha, né? Há toda uma ambientação que parece comum, realista e muitas vezes ingênua, já demarcada como temas literários, né? Mas a intromissão de alguns elementos que claramente eles são distantes, eles não são compassivos com a nossa sensibilidade, eles não estão ali para nos deixar apaziguados em relação à percepção, e muitos deles, se fossem colocados em textos realistas que não ficcionais, no mínimo eles levariam as personagens a algumas perpétuas aí como crimes. E é interessante porque se a gente fizer relações com a própria literatura da Samantha e a contemporaneidade, na contemporaneidade argentina, além do papel do artista que eu falei, a Samantha trabalha nesse livro muitas vezes e diversas vezes com as identidades do feminino e das mulheres, né, nas suas condições mais absurdas e às vezes maravilhosas do ultraje, do fantástico, né, dessa existência. E também, claro, a relação do masculino e dos homens aparece dentro de criações também, recriações fantásticas e maravilhosas, ou como contrapontos, ou como controvérsias, ou como identidades que acabam se assemelhando a essas mulheres. Então, os temas da Samantha, como eu falei, não são temas de pacificação em absoluto, não são temas que também nos colocam num lugar de terror controlável, racionalizável. Eles são muito impactantes no sentido de repensarmos, né, uma série de eventos e julgarmos uma série de questões, né, dentro daquele ambiente ficcional, que parece realmente nos renovar uma série de experiências muito primitivas da nossa humanidade, seja que esses elementos que consideramos benéficos em relação às nossas práticas de existência, quanto aqueles que são profundamente maléficos, né, e que, na verdade, fazem parte das nossas contradições de existência. Então, Pássaros na Boca, eu utilizo essa edição, tá?
da Bem Virá, que vocês veem aí. São 18 contos. Esse texto ele foi publicado, então, né, em 2009. Né, como eu falei, essa edição, né, no caso que eu tenho. Então, ele tem uma série não existe uma unidade, vamos dizer, temática. O que conecta, de fato, é essa forma limítrofe do incisivo e mordente do conto e vamos dizer, o agravamento das sensações do fantástico e do maravilhoso que acabam desbancando em alguns momentos para o absurdo. Então, seria uma característica de uma literatura que ela de alguma maneira, propositadamente tenebrosa, ou ela vai buscar nas nossas sombras mais profundas algumas impressões e sensações que fazem parte da nossa constituição humana. Né? Aqui eu trago alguns pontos e alguns trechos do conto. Eu não vou contar final de conto e não vou também apresentar aqui toda a história, né? A perplexidade, perdão, ela com certeza, nem consegui falar a palavra, de tão perplexa que fiquei. A perplexidade, ela com certeza é um elemento que faz parte dessa característica da escrita da Samantha nesse livro, tá? Eu trouxe alguns trechos aqui de contos que eu marquei, né? E que para estimular também vocês a lerem o livro, tá? Então, no que diz respeito à perplexidade, eu selecionei um trecho do primeiro conto, tá? Chama Irmã, e um pequeno trecho. Então, escutei a cortina de plástico se movendo e o homem parou perto de mim. Era muito menor do que parecia. Acho que eu ultrapassava em 3 cabeças. Oliver se agachou junto ao corpo, mas não se animava a tocá-lo. Então, o elemento do perplexo, ele vai se intrometendo, né, nas situações mais banais e mais ordinárias da relação das personagens e dos cenários, né? Isso é uma característica que o susto é o espanto, mas é quase que um espanto que é preparado, e mesmo assim a gente se põe em lugar de surpresa, tá? No Irmã, nós temos essa condição, né, de julgamento entre personagens, e muito dessa noção, dessa relação de perplexidade, se dá justamente por essa lógica de um crescendo que vai tomando o conto, não só esse, mas outros também, e que acaba aí desnivelando as nossas expectativas de leitura, de maneira que a gente não tenta resolver junto com a personagem essas situações perplexas, mas a gente só, como se fosse numa bola de neve, a gente só piora a situação à medida que lê. Um outro elemento que eu trago, e aqui eu vou acelerar um pouquinho para que a gente possa conversar, é o mal-estar, tá? O mal-estar é que o mal-estar desde o mal-estar cultural, o mal-estar social, o mal-estar ontológico, né, de existência, o mal-estar civilizatório, é tanto mal-estar, mas assim, é muito mal-estar mesmo. E isso é isso é um trunfo da escrita da Samantha, né? Porque causar o mal-estar não é algo muito, vamos dizer, difícil quando a gente pensa no que a gente pode utilizar de recurso de linguagem. Mas o mal-estar que ele parte de dentro para fora, porque a gente sabe, como leitores e como seres, né, como existência, que esse mal-estar parte da gente. Né? Ela vai colocar o dedo ali nas feridas e vai abrindo, e esse mal-estar se faz presente, né? Como, por exemplo, algumas das pinturas do Mark Rydin, como o dos filmes do Tim Burton, que a gente ri, ao mesmo tempo a gente se choca, e a gente não sabe muito bem como se colocar. É um mal-estar constante. O mal-estar também é um elemento muito próprio dessa hesitação, né, existencial, e dessa condição também que nos coloca em zonas limites de julgamento. Então, esse é o mal-estar do Pássaros na Boca, tá? Que é o conto que intitula o livro, né? E inclusive, eu lembrei, quando li esse conto, houve recentemente um movimento na internet, se vocês lembrarem do nome, eu não recordo, de uma imagem de uma menina, que é uma menina pássaro, né? Que era bem assustadora, eu não lembro agora como ele chama, que, enfim, acabou se tornando um viral e tudo mais. Ele seguiu aquela sequência lá da baleia azul e veio esse lá, que é uma figura assustadora, assim, com os olhos arregalados e uma boca bem grande. Eu lembrei daquela imagem, na verdade, porque aquela imagem faz parte de
de uma sequência, de uma série de esculturas, de um artista que trabalha com formas humanas apassarinhadas, alguma coisa assim, meio que aviárias, né? E só que no limite do terror dessas formas, né? E aí, quando eu pensei nesse conto, eu lembrei daquela imagem imediatamente. Tá? Então, o Pássaros na Boca. Pensei em coisas acerca de pessoas que comem pessoas. Então, comer pássaros vivos não pareceu tão ruim. Também que, de um ponto de vista naturista, isso era mais são que a droga. E socialmente mais fácil de ocultar que uma gravidez aos 13. Contudo, acho que até o volante do carro continuei a repetir: come pássaros, come pássaros, come pássaros, e assim por diante. Então, a naturalidade no que os personagens emitem julgamentos, e aqui seria uma característica bastante do maravilhoso nesse trecho, né, de acordo com aqueles pontos que eu apresentei, seria basicamente essa relação que vai se justificando, mas não completamente, nessas condições bastante exaltadas, né, e bastante difíceis de avaliar do ponto de vista social, e aí você vai criando uns parâmetros igualmente absurdos e maravilhosos para avaliar a situação, e você chega mais ou menos ali numa coexistência, numa relação que ela é suportável com o maravilhoso, né? Ele vai suportando porque não é possível ter fé absoluta e não é possível, de maneira alguma, racionalizar esse evento. E Pássaros na Boca, inclusive, lembra muito, como eu falei, aquela imagem lá, essa coisa meio zoomórfica dos contos fantásticos que acabam desbancando para o maravilhoso, e que também é uma característica nesse livro, em alguns contos, a zoomorfia, né? Ou essa transformação, mas bastante dentro de um ambiente justificável de realidade dentro da ficção, das formas humanas e animais. Aqui não é como mítico, isso é interessante, não é algo mítico, né? Não é algo mágico, é algo como seria na fábula, né? Ou na mitologia típica, mas é algo que está aqui e acontece, e aí eu preciso lidar com esse maravilhoso. Um outro ponto que aparece muito, muito, muito em vários níveis de dificuldade de assimilação é a noção de abandono. Né? Um conto que eu considero especial em relação à questão do abandono e à própria percepção das personagens femininas é esse conto aqui, Mulheres Desesperadas. Aqui é um pequeno trecho. Do carro, ouvem-se os gritos das mulheres e diante delas permanece, descolada da escuridão pelas luzes do carro, a figura imóvel e aterrada de um homem que já não pensa no que há pouco pensava. Né? Eu trouxe trechos propositadamente do meio, do início do conto, porque eu não vou contar o que vai acontecer nessas histórias, porque vale muito a pena a gente tentar entender como essas expectativas são criadas através dessa literatura da Samantha. Né? Então, há uma figura bem interessante. Os elementos citadinos de locomoção aparecem também nesse livro. Então, a estrada, o carro, a velocidade, parecem muitas vezes até elementos que lembram o surrealismo, que lembram essas vanguardas, né, artísticas, não o surrealismo, né, mas as vanguardas do automatismo, da mecanização, a mecanização da nossa existência, e a gente se torna insensível para o maravilhoso, e para o mágico, e para o fantástico. É como se ela nos resgatasse dessa apatia existencial e dessa chacoalha, assim, o tempo todo nos contos, para que de alguma maneira a gente buscasse uma outra forma de fascínio nesse cotidiano, né, tão às vezes apagado e em tom sépia, né, meio sem contorno, sem cor e sem expectativa. E ela trabalha com essa busca de uma expectativa e do fascínio através da ruína, através das coisas que já quase não podem mais, das coisas que já estão desgastadas, acabadas, as paredes ruídas e corroídas pelo tempo. Então, é uma dinâmica de um fascínio através da percepção e do espanto pela ruína, né? Como se a gente descobrisse naquela casa abandonada e caindo aos pedaços uma vida nova. Então, essa impressão que eu tenho também na leitura do Pássaros na Boca, no livro como um todo.
Outro ponto interessantíssimo, e aquele ele vem de encontro, talvez, a negações que temos em relação à nossa condição animalesca, né, de existência, os elementos de fúria passam, e aí a fúria da Samantha, ela se parece muito com a representação furiosa da literatura da Silvina Ocampo, inclusive a Silvina tem um livro chamado A Fúria. Então, e aí a gente pensar nas fúrias aí como entidades mitológicas, essas criaturas certeiras e completamente que desestabilizam a nossos centros de apoio, né? Então, a fúria, as formas de fúria e o repouso na fúria é uma discussão sobre a violência muito complicada dentro da obra, mas que ela lida muito bem, porque ela não se isenta de trabalhar com os aspectos mais mágicos e sensíveis do nosso fascínio, até aqueles que a gente coloca meio de lado, mas que compõem as nossas formas inconscientes de estar no mundo. Então, aqui na Fúria, esse é o conto Cabeças contra o Asfalto, né? Os títulos do livro, eles são muito mordentes, tá? Eles são títulos que, por si só, eles já nos encaminham e nos deixam em suspensão. Então, mamãe também estava brava comigo, porém eu ouvi dizer por telefone que seu filho não estava acostumado à intolerância e que tudo que eu tinha querido fazer era proteger aquela pobre garota, né? A partir do Cabeças contra o Asfalto, nós temos uma ladeira abaixo no sentido dos níveis de fúria. Os contos vão se tornando mais tumultuados, mais furiosos e mais tensos do ponto de vista dessa força empregada nas ações e nos cenários que as personagens habitam, tá? Eu não vou contar o que aconteceu aqui, mas inclusive é uma avaliação sobre como a gente se sensibiliza ou não em relação à fúria, como a gente a justifica. E aí, como eu falei, só vai piorando, né? Então, chega um ponto em que há horror e razão. Um bom conto para ilustrar a noção, essa temática do horror e da razão, esse conto aqui, A Mala Pesada de Benavides. Mas, Benavides, você não é um artista do povo, não é um artista da gente comum. Sua obra aponta para um público selecionado de intelectuais, entende? Mas é minha mulher. Mas, Benavides, por favor, já falamos sobre esse assunto. Não é essa é a minha mulher, e sim a violência. O contexto, como eu disse. Esse texto, para quem quer discutir violência e arte, violência estética, é um primor. Um primor. Inclusive para nós, inclusive para discutir arte conceitual, inclusive para discutir uma violência profunda em relação ao que concebemos da violência na arte. Tá? Esse conto é um conto mais longo, e ele nos deixa completamente desconcertados em relação à percepção do horror, né? A percepção da razão em relação ao horror e da arte como justificativa para o horror, né? Então, eles também é um texto já para o final do livro, no Pássaros na Boca, e nós vamos passando por uma educação bastante obstacular, assim, cheia de obstáculos dentro do livro Pássaros na Boca, que vai nos amadurecendo em relação às percepções dessa estética do fantástico e do maravilhoso. E por que ela é realista? Porque ela de maneira alguma nos desconecta da nossa própria existência a partir da representação literária. E aí, para finalizar aqui, 2 pontos. O deslumbramento, né? Nem tudo é bigorna, né? Nem tudo é espinho em Samantha. Há momentos de deslumbramento. Esse aqui é um conto Rumo à Alegre Civilização. O cachorro permanece enroscado, o focinho escondido entre o estômago e as patas traseiras. E apesar de Gruner chamá-lo várias vezes, ele não lhe dá atenção. Passa por sua cabeça que os cachorros do mundo são resultantes de homens cujos objetivos de deslocamento fracassaram. Então, há momentos em que esse choque, esse medo, esse quase, às vezes, uma sensação de êxtase que a narrativa proporciona, ela entra num ciclo meditativo, próprio, por exemplo, do fantástico, ou mesmo da apreensão, muito mais do fantástico em relação à tentativa de racionalização. Então, nós temos movimentos frequentes de deslumbramento na obra, né? Seja através dos recursos do fantástico ou do maravilhoso, né? Da alucinação ou do ilusionismo, ou mesmo pelo ambiente mágico, né? Em alguns contos.
Então, nós temos essas formas, vamos dizer, mais filosóficas, né, que acabam aparecendo, que trazem esses lampejos de reflexão sobre aquela condição dentro da narrativa. E, por final, o repouso no insólito, já que eu falei, é um repouso assim, mas é um repouso numa corda bamba, lembre-se disso, em que as pontas estão muito pouco presas em suas bases. Então, a gente vai repousar meio que bambeando, mas vamos, que é um conto belíssimo e muito trágico, mas belíssimo. Trágico porque, na verdade, esse texto provavelmente é uma excelente síntese, mordente e incisiva, né? E bem nocauteadora nosso próprio ser estar, né? No mundo. Tego preparou ovos mexidos, mas quando finalmente se sentou à mesa e olhou o prato, percebeu que era incapaz de comê-los. O que houve? Perguntei. Demorou para tirar os olhos dos ovos. Estou preocupado, disse. Acho que estou perdendo velocidade. Aqui é uma história sobre artistas circenses, né? Eu termino com ele porque eu comecei falando do Fantástico no ambiente de circo. E ficam aí as recomendações para esses contos e os demais do Pássaros na Boca. E aqui eu só gostaria de recomendar esse livro do James Wood, que, na verdade, das várias formas como eu interpreto a literatura e tenho a literatura em mim, essa é uma das formas mais bonitas que eu encontrei recentemente de descrever os efeitos da literatura. Tem esse livro do James Wood que chama a literatura como a coisa mais próxima da vida, e ele diz o seguinte: na ficção temos a oportunidade de examinar o eu em todo o seu desempenho e pretensão, seu medo e sua ambição secreta, seu orgulho e sua tristeza. É observando as pessoas seriamente que começamos a compreendê-las. Olhando com mais atenção e sensibilidade para as motivações das pessoas, podemos olhar em volta e por trás delas. A ficção é extraordinariamente boa em dramatizar o quanto as pessoas são contraditórias. Se eu pudesse aqui resumir, né, de maneira muito superficial, o que eu compreendo e tenho compreendido como a percepção que o Pássaros na Boca me causou e a escrita da Samantha, e talvez porque o efeito dela é tão impactante, porque ela é tão importante na literatura contemporânea, a Samantha consegue olhar em volta e por trás das pessoas, e ela consegue dramatizar essas contradições de uma maneira sublime, fascinante e emocionalmente comovente, mesmo a partir do horror, mesmo a partir do medo, mesmo a partir do incompreensível, através dos seus contos. Então, eu finalizo a minha fala, indico aqui o Twitter da Samantha, caso vocês queiram bater um papo com a autora, né? E agradeço a todas e a todos. Quais fantasmas habitam as suas perguntas, ou que vocês gostariam de trazer aqui à tona. Fico à disposição para quem não é da instituição e está assistindo, gentilmente a palestra. O meu e-mail, eu respondo, eu envio, eu compartilho o que vocês precisarem. Estou à completa disposição e realmente agradeço a presença e a companhia nessa tarde fantástica e maravilhosa de sábado, né? E espero que tenha trazido algum tipo de lampejo ou novidade em relação ao conhecimento que vocês têm da literatura escrita por mulheres e da literatura latino-americana em língua espanhola. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi incrível. Foi sensacional, como sempre. Uma grande aula sobre a literatura fantástica e maravilhosa, além de conhecer mais sobre a Samantha. Pessoal, quem tiver pergunta, pode... Agora é a hora. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, então agora vocês podem falar para a professora. Fiquem à vontade. Olá, professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Primeiro, obrigado pela palestra, pela exposição, muito legal, viu? E eu tenho uma perguntinha. Que no começo você falou que a Samantha ela tem uma interação pela internet com os leitores e tudo mais. E eu acho isso muito legal, muito bacana poder trocar ideia com o leitor e aumentar a experiência. Só que aí eu também fiquei pensando se isso não poderia prejudicar a interpretação que cada leitor tem da obra. Aí eu me lembrei de, por exemplo, algum filme, o filme Blade Runner, não sei se vocês conhecem,
que tem essa discussão no filme se o personagem do Harrison Ford é um androide ou não. Aí, um belo dia, o diretor do filme deu uma entrevista e falou, na minha visão, ele sempre foi um androide. O que gerou muita discussão das pessoas falando, nossa, mas eu achava que ele não era, eu achava que ele era. E isso acabou criando essa discussão de, será que ele, ao falar que o personagem era um androide, ele não acabou diminuindo toda a gama de interpretação que se tinha da obra? A minha pergunta para você era isso, você não acha que quando a autora ou o autor interfere um pouco ou muito na percepção dos leitores, isso não traria um efeito, entre aspas, nocivo para a multiplicidade de interpretação que se poderia ter da obra? Excelente pergunta. Muito obrigada, Gabriel. Gabriel sempre fazendo observações importantíssimas. Bom, vamos pensar. Essa interação que eu digo da Samantha é muito mais uma interação da divulgação do trabalho da interlocução, né, da avaliação da recepção das obras, né? A Samantha, ela não dá spoiler das suas obras e ela nem explica. Né? Também tem essa questão, talvez, que você falou em relação ao Blade Runner, essa tentativa da explicação, explicitação, né, do porquê a narrativa aconteceu assim, aconteceu assado. Nesse sentido, ela se mantém bastante apegada ao seu estilo, ao fantástico, ao maravilhoso e, às vezes, até ao absurdo. Quem precisa se resolver ou não com o texto literário é o leitor, né? A ideia da interação é que, vejam, muitas vezes nós temos curiosidades que não diz respeito necessariamente à obra literária, ao livro, né, especificamente, mas diz respeito àquela pessoa que escreve, porque quando a gente conecta muito a biografia, a autoria às obras, de alguma maneira permanece um encanto, né? Quem será que conseguiu fazer isso? Quem será que conseguiu gestar essa narrativa de maneira a causar esse tipo de fascínio? Então, nesse sentido, que eu acompanho, né, dos postagens dela, tem postagens de Twitter, então, tanto coisas que não tem nada a ver com a literatura dela, né, do dia a dia, como qualquer um que usa as redes sociais, quanto em relação à divulgação, aos prêmios, né, realmente é uma espécie de mobilização desse público leitor, né, de adesão. Mas eu não vi, pelo menos até onde eu tive condições de acompanhar nas entrevistas, não vi todas, é claro, que ela, na verdade, ela joga iscas, ela convida, na verdade, ela de alguma maneira, ela provoca os seus leitores. Mas a Samantha, ela não tem, pelo menos que eu conheço, um discurso de pacificar as leituras, né, as interpretações. Essa discussão do autor, autoria, obra, na verdade, a gente vê isso, né, em muitas áreas da crítica de arte, né? Será que se ele disser que fulano é assim, não é assado, agora todo mundo vai ler dessa maneira? A própria crítica de arte, a própria crítica literária, muitas vezes é a que dá as condições para que a gente assuma uma visão e não outra, né? Aí vem uma outra crítica e diz, não tem nada a ver com isso, agora é essa outra coisa, né? Como foi o próprio realismo mágico, maravilhoso e fantástico, que é uma briga de gente grande ali na crítica entre os escritores e escritoras para denominar essa identidade da literatura latino-americana. Particularmente, eu tenho duas visões. Eu tenho a visão da crítica de literatura e eu tenho a visão da Carina leitora amadora, que não tem nada a ver com essa crítica literária. Existem os efeitos sensíveis, profundos e pessoais e íntimos que uma obra vai causar na gente. Por mais que o Borges diga para mim, é assim, 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 aos efeitos que essa obra causou em mim. E elas me pertencem. Né? E aí está a grandeza da obra. E existem, claro, as leituras orientadas, né, de quem tem condições de orientar, a partir das suas visões de mundo, possibilidades de compreensão daquele contexto. Se torna nocivo ou não, depende de quanta credibilidade você vai dar a esse discurso, ou quanta credibilidade esse tipo de opinião tem em relação ao público leitor. Quando a gente limita a leitura de um texto como o da Samantha à crítica literária, é justamente isso que eu faço. Eu coloco um cercado, algumas condições de leitura e interpretação, e eu observo a partir dessa ótica. Quando eu observo do ponto de vista estético, da grandeza que a literatura tem, as cerquinhas vão todas abaixo, né? Se ela me disser que, não, você precisa ler Pássaros na Boca como uma metáfora da Momo lá, que não é o caso, ela pode dizer isso, eu posso buscar essa fonte, mas de nenhuma maneira isso limitará, porque a minha experiência leitora tem a ver com o meu repertório todo, que a Samantha não domina,
né? E aí está a grandeza da literatura também, da ficção. Ela consegue ser universal e ser específica, ela consegue ser sensível coletivamente e intimamente importante, intimamente pertinente e significativa. Então, assim, depende muito qual o peso que você dá a dadas opiniões e de onde vem essa crítica. Eu não poderia dizer para você, por exemplo, em relação ao Blade Runner, que isso desmobilizou a interpretação primeira que eu tive do filme, e a segunda e tudo mais. Eu acredito que as interpretações agregam pontos de vista, mas elas não devem, em momento algum, limitar a experiência que só nós sabemos que temos com as obras de arte, né? E por mais que você veja isso. Se você não viu isso e viu aquilo, sinceramente, o que vale é o que você viu, o que a obra te entregou, como ela te fascinou. No final das contas, é isso que vai de alguma maneira, te mobilizar para continuar conhecendo esse tipo de texto, esse tipo de autoria. Pelo menos essa é a minha perspectiva, né? E, é claro, na crítica literária, aí nós temos uma série de eixos e leitores e condições de avaliar quais elementos são mais ou menos adequados à crítica literária daquele texto para pensar aquele texto. Mas daí que você limita essa única forma de leitura, é uma visão, às vezes, imatura de crítica, né? E a experiência estética, ela extravasa, né? Ela é irracional, né? Ela é racional, ela é emocional, ela é primitiva. Então, se a gente tentar colocar tudo dentro, com muitos pontos nos is, a gente acaba esvaziando o conteúdo rico, né, e infinito da interpretação de qualquer obra de arte. Pelo menos eu imagino dessa maneira. Gabriel, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a minha percepção é essa. Deixa eu ver, a Laura colocou aqui. A compra do livro, na verdade, eu comprei esse livro pela Amazon, tá? Eu comprei, mas eu posso fazer um pente fino aí em relação a essa obra, e depois eu mando o link para as meninas, né, de quem está vendendo, ou a gente faz um coletivo, manda um outro e-mail para bem virar, edita o livro, imprime aí, né? Estamos querendo comprar. Não tem mais disponível, eu preciso pesquisar, Letícia. Normalmente eu recorro primeiro à estante virtual, depois eu recorro a esses grandes mercados de livro. Senão, daí, talvez tenha nos sebos aqui de Curitiba, só que eles não estão na plataforma da estante, né? Aí precisa fazer um trabalho aqui meio arqueológico, de escavação. Esse é o meu problema, né, Rubi, Rafaela? Eu trago uns autores que eu não tenho livro para ler, né? Mas eu vou pesquisar, tá bom, Laura? E aí eu passo essa informação para o pessoal do Literaria e eu peço para que elas informem pelo grupo lá, pelas redes. Eu vou deixar aqui o @ do Literaria para vocês seguirem no Instagram. Aí vocês podem mandar mensagem lá pra gente. Uhum. E a gente responde vocês. Disponha. Laura, você quer enviar o seu e-mail, por gentileza, aqui? Porque daí, se eu tiver, eu mando para o seu e-mail, logo o link. Por gente, se você puder passar, eu agradeço. E aí, se a Laura está aqui? Eu já sei, não sei. Não sei. Tá. Depois o pessoal da Literaria pode passar a lista de quem participou e eu vou mandando essas informações via lista. Certo? Aqui, muito obrigada. Laura da FAI. Então, estamos todas no mesmo barco. Todo mundo em casa. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão? Uma crítica, alguma observação? Sim. Bom, se ninguém tem mais nada, eu só tenho a agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, principalmente professora Karina, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por essa aula realmente incrível, mais uma aula incrível, né, da professora Karina. Vou pedir para vocês seguirem o Literaria nas redes sociais, ficarem atentos, que ainda tem mais um evento para esse ano. E agora eu peço que todos liguem os seus microfones e vamos dar uma salva de palmas para a professora Karina, que foi incrível. Então, palmas para vocês que estiveram aqui. Obrigada, prof. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada. Ó, tá bom. Incrível. Gente, só uma última indicação para ficar gravada. Quem quiser ter um colapso emocional com o fantástico, maravilhoso, e o absurdo todo ao mesmo tempo, aqui ganhadora do Prêmio Nobel, talvez já tenham lido, Amada, de Toni Morrison, tá? Aqui é uma titã, tá bom? Então, super, super recomendo quem quer causar mais problemas na vida com experiência estética de maravilhoso, fantástico e mágico, tem uma Amada de Toni Morrison. Parecia aqui uma youtuber, que eu não sou, mas recomendo esse livro também. A gente é professora péssima como youtuber, né? Eu sou, tá bom? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Deixa seu like. Pois é. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde, bom descanso, excelente final de semana. Laura e compatriotas.